Olá, bom dia. Bom dia para você. Bom dia. Nós estamos no 9º dia do nosso propósito, do Curados aqui de Turmalina. Bom dia, Ilana. Bom dia, Daniele. Bom dia, Tilde. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós, por isso nós estamos alegres. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida nesta manhã. Que seja um dia lindo para você, um dia de muitas bênçãos e realizações. Um dia de direção do Espírito Santo para a sua vida, de cura para a sua alma. Em nome de Jesus, amém? Somos gratos ao Senhor pelo fôlego de vida hoje. Muitas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que eu e você. Tivemos de acordar, de viver mais um dia, amém? Isso significa que ainda não acabou, o Senhor ainda tem planos, propósitos para mim e para a sua vida. Grandes realizações para fazer em nós e através de nós. Louvado seja o Senhor. Hoje é o 9º dia do nosso propósito, do Curadas aqui de Turmalina. Nós estamos muito felizes, o Senhor tem feito coisas grandes no meio de nós. Muitos testemunhos, amém? E nós sabemos que ainda nem é o começo, né? Do que o Senhor ainda está para fazer. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então, amados, mande esse aviãozinho aí para sua amiga que ainda não chegou na live, porque nós temos uma convidada aqui hoje muito especial. E eu sei que Deus tem uma palavra para você nesta manhã, para a sua amiga nesta manhã, uma palavra para a sua alma, para o seu coração, uma palavra de luz, de direcionamento, porque o nosso Deus é assim. Amém? Nós estamos aqui, tudo por causa dele, porque para ele, por ele, são todas as coisas. Amém? Louvado seja o Senhor esta manhã. Então, nós vamos chamar aqui a nossa convidada. Amém? Vamos chamar a nossa convidada aqui. Hoje, a nossa convidada é a Daniele. Vai se apresentar para vocês. Essa amiga querida, essa irmã em Cristo. Amém. Bom dia. Paz, amada, tudo bem? Que honra e prazer ter você aqui conosco no Curadas para Curar de Turmalina. Sabemos que o Senhor tem uma palavra através da sua boca para nós esta manhã. Amém? Amém? Eu vou orar e você pode estar se apresentando, tá bom? E deixa Deus te usar conforme querer a vontade dele. Amém? Deus, nesta manhã nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Agradecer ao Senhor por esses dias que temos vivido, de experiências profundas com o Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por cada palavra, por cada direcionamento. Agradecer ao Senhor pelo cuidado do Senhor. Agradecer ao Senhor porque nós dormimos e levantamos, porque o Senhor nos fez habitar em segurança. E nós queremos declarar as maravilhas do Senhor nesta manhã. Nós te bendizemos nesta manhã, porque Tu és lindo. Tu és o Deus que nos permite respirar. Tu és o Deus que nos permite ter o fôlego de vida nesta manhã, viver mais um dia para a Tua glória. E nós estamos aqui, Deus, buscando cura para nossas almas realmente, porque nós queremos viver coisas profundas no Senhor. Nós não queremos ficar paralisadas nessa vida por causa de traumas, por causa de rejeições, por causa de feridas na nossa alma. Nós queremos avançar, Deus.
Nós queremos tudo que o Senhor tem para nós, porque Tu és esse Deus. Tu és esse Deus que nos cura, Tu és esse Deus que nos resgata, Tu és esse Deus que nos restaura para viver aquilo que o Senhor quer que vivamos, Pai. E nós estamos aqui nesta manhã para receber a palavra do Senhor através da vida da Daniele, Pai, que nós cremos que o Senhor já colocou a palavra no coração dela. E nós estamos aqui com os nossos ouvidos disponíveis para ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos nesta manhã. Que o Senhor esteja na direção nesta manhã, Pai. Que o Senhor abençoe cada mulher que está ouvindo ao vivo, cada uma que vai ouvir ainda. Que o Senhor venha realmente, Pai, testificar a verdade do Senhor no nosso coração, Deus. E que possamos encontrar cura para nossas almas nesta manhã, através desta palavra, Pai. Obrigado pela vida de cada mulher. Obrigado pela vida da Daniele, Deus. Nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus generoso, cuidadoso e zela pela vida das suas filhas, Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amada, você pode se apresentar para as mulheres nesta manhã. Bom dia, meninas, mulheres, né? Não sei se apenas mulheres, mas se houver aqui homens e mulheres de Deus, que o Senhor possa abençoar nesta manhã, né? Eu fico vendo como é maravilhoso o mover, gente. Quando a gente se coloca no movimento, quanta coisa acontece, né? Às vezes um propósito desse, e a Rosana viveu uma experiência lá atrás, hoje ele está aqui, acontecendo na nossa cidade, em tudo mundo. Os homens também, né, Max? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E quando a gente começa um movimento em nossas vidas, quanto a gente abre as portas, né? O quanto a gente abre as possibilidades de conexões, de experiências, de troca, de conhecimento, de desabafo também. Muita gente se sintoniza com histórias de pessoas que já estão aí na caminhada, que estão na jornada. Então, é muito importante a gente fazer esse movimento. É muito importante a gente se abrir para o novo. Né? Veja aí, movimento, mulheres curadas para o quantas vidas tem quantas vidas tem a possibilidade de ver o Senhor agindo, de fazer um propósito, de renunciar com o jejum, né? Porque nós temos o jejum dentro do grupo, de quebrar a para fortalecer esse filho. Isso é maravilhoso. A coisa né? E a gente não experimenta porque não se abre para isso. A gente não deixa de perceber, porque falar que não faz sentido, e não deixa de receber. Na verdade? Então, não sei se todo mundo aqui me conhece, meu nome é Daniele. É um prazer estar com vocês, poder trazer uma palavra. Eu sou Marina, conheço a Rosana aí, graças a Deus, a gente tem uma amizade muito boa e surgiu também na igreja, né? Um barulho no fundo, Rosana, atrapalhando. Desliga um pouquinho seu som, amada, ou diminui o volume. Acaba tendo Ô, Dani, parece que está falhando um pouco o seu microfone. O meu microfone? Isso, quando se aproxima, melhora. Melhora? Eu não coloquei alto, não coloquei o fone, não. Então vamos lá, vou ficar por aqui. Isso. A Márcia não está me ouvindo ou não está ouvindo aí, Rosana, Márcia? Só das duas. Eu estou ouvindo. Espera aí, gente, só listar aqui, só um minuto. Melhorou, Márcia? Vê aí se está melhor agora. Melhorou, Daniela. Isso, ótimo. Né? Então, como eu estava falando, do poder das nossas conexões, né? Deus une as nossas vidas. Às vezes a gente não entende nem o porquê. No princípio, você fica pensando assim, mas por que tal pessoa? Por que esse Deus? Deus tem um propósito em todas as coisas.
Então, é muito importante que a gente se abra para receber isso. Quebrando muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Porque quando a gente se coloca em uma posição de não, eu não preciso disso, isso é orgulho. Não, o que aquela pessoa vai acrescentar na minha vida? Isso é vaidade. E a gente precisa entender, como corpo de Cristo, que nós precisamos uns dos outros. Quando você pega esse movimento, curadas para curar, oração, jejum, propósito, busca, nós temos exemplos de mulheres que já estão experimentando essas bênçãos por viver isso. Então, se você quer experimentar, você tem que se colocar no movimento, não é? A gente se abre para o novo. Um testemunho, uma palavra, uma troca, acrescenta na nossa vida. Amém? Então, como eu estava dizendo, meu nome é Daniela, eu sou de Turmalina, tenho um relacionamento de amizade com a Rosana, louvo a Deus pela vida dela, né? Fico assim, extremamente feliz e grata, porque eu sei o desejo dela de fazer esse movimento, isso está acontecendo, então eu poder enxergar e ver se cumprir na vida da minha amiga os sonhos de Deus para ela, né, Rosana? Eu sei que isso é uma coisa nada no seu coração e poder também estar participando disso junto com você é maravilhoso para mim, tá? Então, obrigada pela oportunidade. Eu estou fazendo esse propósito, eu estou sentada, aprendendo, buscando, né, junto com vocês. Já recebi, como eu disse lá no grupo, né? Sei que Deus já recebeu a minha oferta, porque Ele já tem respondido as minhas orações. Talvez você que está no movimento e que ainda pensa assim, eu ainda não recebi, Deus não falou comigo, tenha paciência. É no tempo dele que as coisas acontecem, não é no nosso. Tá? Então, a gente já tem muitos testemunhos, muitas mulheres que estão experimentando esse mover do Senhor, mas se acaso ainda não aconteceu com você, aquieta o seu coração. Um dia uma amiga falou comigo, tempo para Deus não é tempo, é tratamento. O que para nós é tempo, para Deus é tratamento. E porque eu estava vivendo uma situação que eu estava achando que estava demorando muito. E isso que essa amiga me falou, no momento, não era o que eu queria ouvir. Eu confesso que não era. Mas fazia todo sentido. Então, às vezes a gente fica impaciente, esperando as coisas, querendo ouvir as respostas. Mas a gente tem que dar conta. Amém. Tem um eco aí, não tem? Está aparecendo para Tem. vocês? Eu vou desligar o meu microfone. Deixa, será que se eu colocar um fone vai melhorar? Você desligou o seu microfone? Desliguei. Vamos ver se melhora, senão eu te aviso. Então tá bom. Se tá aparecendo ruído, gente, vocês falam aí, tá joia? Melhorou, Ilana? Isso. Então vamos lá. A palavra que eu trouxe hoje é uma palavra que há muito tempo falou muito ao meu coração e quero dividir isso com vocês hoje. Tá lá no Salmo 7, tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os nossos inimigos, né? Nós estamos falando aí sobre cura da alma. Então, o que às vezes fere a nossa alma, tá? Então, lá no Salmo 7, versículo 1 e 2, fala assim: Ó Senhor meu Deus, em ti eu ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me, para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-a em pedaços, enquanto não há ninguém para me livrar. Vamos ler de novo? Ó Senhor meu Deus, em ti eu ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Alcança agora através da minha vida, Senhor, porque tudo que eu vou falar aqui não é de mim, mas que seja do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor alcance cada vida nesta manhã. Que o Senhor me use como instrumento
para fazer a tua vontade e transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém? Então, gente, este é um salmo de Davi, né? Davi que escreve esse salmo é como se fosse uma súplica dele, pedindo que Deus o livrasse dos seus inimigos. Porque os seus inimigos eram como leões que estavam ali buscando formas de dilacerar, de levar a sua alma, de despedaçar a sua alma, tá? Então, quando eu li esse salmo a primeira vez, eu fiquei pensando assim, que ele pedia a Deus a direção, ele colocava no Senhor a sua confiança, pedindo que Deus o livrasse dos seus inimigos. E eu sempre achei a palavra inimigo uma palavra muito forte, sabe? Às vezes, quando a gente precisava na igreja ter alguma situação que alguém falava assim, ah, mas é seu inimigo, pede perdão para seu inimigo. Eu sempre pensava assim, gente, mas eu não tenho nenhum inimigo. Eu acho tão pesado falar isso, dizer que temos inimigos. Eu nunca fui dessas, não, de ficar enxergando isso e ter essa dificuldade com as pessoas, pensando que os inimigos diziam respeito diretamente às pessoas. Mas teve uma época da minha vida que eu li esse salmo e Deus testificou fortemente no meu coração. É isso que eu quero dividir com vocês hoje. Quem são os seus inimigos? Ou quais são os seus inimigos? Você consegue falar para mim? Você consegue colocar para mim e dar nome a esses inimigos? Você consegue pontuar isso? Porque na minha vida, quando aconteceu comigo, tá, a gente vai colocando o coraçãozinho aqui para ver se o coraçãozinho eu vou entender que a mensagem está chegando e vocês estão compreendendo, tá bom? Me ajuda aí a ter um retorno. Os nossos inimigos muitas vezes não são pessoas físicas, muitas vezes não são aqueles que estão ali do nosso lado. Muitas vezes o nosso maior inimigo está dentro de nós, dentro do nosso pensamento. Os nossos pensamentos armam campos de batalha à nossa frente. Estão ali, vestidos da cabeça aos pés, vão juntar aqui agora, trazendo a ideia de um homem, sabe? E aí, quando eu li essa palavra, há uns anos atrás, eu falei, gente, o meu maior inimigo hoje está sendo os meus pensamentos, estão sendo aquilo que está dentro da minha mente, dentro da minha cabeça. Porque eu estou lutando, eu estou travando uma guerra com eles, pensando muitas vezes que eu não vou conseguir, que eu não vou alcançar, olhando só os problemas da minha vida e também maximizando esses problemas. Sabe, quando você pensa assim, fica a manhã inteira pensando, com aquela cabeça, aquela mente agitada, você fica cheia. Aí eu falei, ah, Deus, eu estou compreendendo agora. Os meus inimigos não são físicos, os meus inimigos não estão na minha frente de corpo, não são pessoas, mas eles estão aqui, dentro da minha mente. E quantas vezes nós travamos essas batalhas dentro da nossa mente? Mas como, Daniel, como que isso acontece? Sabe? Às vezes tem pessoas que falam tanto assim, eu fico com a cabeça perturbada, eu fico com a cabeça cheia, aí eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu tenho problema, eu tenho ansiedade. Tudo isso porque, gente, perturbação mental, pensamentos maus, pensamentos que te ferem, pensamentos que te paralisam, que te travam. Como a Iosana falou aí, nós desejamos ser mulheres, ser homens livres no Senhor. E às vezes a gente está colocando corrente, a gente está se amarrando dia após dia, porque na nossa cabeça tem um pensamento de impossibilidade, de incapacidade, de não merecimento, de não pertencimento. E tudo isso vai nos afastando dos nossos sonhos, vai nos afastando dos nossos projetos. E às vezes eu não tenho nenhum problema. Ontem eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, eu fico pensando em quando eu vou falhar,
nas vezes que eu tenho medo de falhar, por exemplo. Eu perguntei para ela, tá, e nesse tempo, qual foi a última vez que você falhou? Fala para mim, coloca para mim aqui, qual foi a sua falha? Aí ele pensou, e falou, não, ela não existe. Aí eu falei, e você está com medo de falhar por quê? Essa pessoa estava criando na mente dela um medo, mas quando a gente traz para o campo da realidade e que eu pergunto assim, qual foi a última vez que você falhou e que você se envergonhou por isso? Não, tem muito tempo que isso não acontece. Mas estava embutida ali na cabeça dela essa possibilidade. E só de pensar na possibilidade, ela estava já sofrendo e se armando pelo medo. Vocês conseguem entender? O que o medo faz com a gente? O que o pensamento faz com a gente? Então, às vezes, nem acontece efetivamente. Mas se acontece aqui, na sua cabeça, no seu pensamento, isso vai te trazer problema. Então, às vezes, querido, querida, o seu maior inimigo, ele não é físico, mas ele está aqui, ó. Ele está nesse campo de batalha. E ele trava com você diariamente no seu campo de pensamento, no seu campo de visão. Ele trava uma guerra. E aí você fica armado. Você fica o tempo todo ali na espreita, sabe? E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque nós não precisamos, às vezes, desse peso todo, de carregar esse peso todo, certo? Então, a gente precisa descobrir quais são os nossos maiores inimigos. O que tem nos causado essa batalha? A necessidade ou não? E quando Davi fala aqui no capítulo 2, para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-a em pedaços. Então, quando a gente trabalha o propósito, quando a gente, né, o propósito são as feridas na alma. Muitas vezes, os nossos pensamentos dilaceram a nossa alma. E aí esses pensamentos ruins se instalam na nossa cabeça e fere, machuca. E quando sua alma está ferida, quando sua alma está machucada, você não tem ânimo, você não tem coragem, você não tem vigor para poder prosseguir. E às vezes existem sim situações, sabe? Talvez eu estou dividindo com vocês uma situação que eu levantei, que para mim, o meu maior inimigo eram os meus pensamentos. Mas talvez você tem de fato uma pessoa física. Você tem de fato um fato, uma coisa que aconteceu e que criou na sua vida um inimigo. E ele está ali machucando a sua alma, te ferindo, dilacerando, todos os dias se despedaçando, acabando com você. E o que a gente tem que fazer para poder buscar isso, para poder buscar curar isso? É pensar, gente, buscar aquele que pode todas as coisas. Porque quando Davi coloca assim, ó Senhor meu Deus, em ti eu ponho a minha confiança. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, que fez os céus e a terra, que criou tudo para nós, que nos criou, que nos gerou, que pensou em nós, como assim a menina dos seus olhos. Sejam quais forem seus inimigos, sejam físicos, sejam espirituais, a sua confiança precisa estar no Senhor, de que você vai conseguir vencer esses inimigos. A gente precisa aprender a colocar verdadeiramente a nossa confiança no Senhor. É descansar nele. Porque às vezes nós buscamos no homem, nós buscamos no outro soluções, enquanto a gente pode apenas olhar e buscar no Senhor, para que ele possa de novo
reorganizar, sabe? Para que Ele possa de novo juntar esses pedaços dessa alma que está ferida, que está dilacerada. O que Deus quer é limpar, é purificar isso. Nós temos sim muitas pessoas, muitos profissionais que podem nos ajudar. Nós temos sim esses movimentos como Curadas para Curar, que vem chamar a nossa atenção, né, a detalhes que a gente pode começar a construir essa confiança em Deus. Porque é nele que deve estar a nossa esperança. E quando a gente pegar a palavra como direção, porque a palavra de Deus, ela é luz para as nossas vidas, ela é lâmpada, né? É assim que diz a palavra. Então nós temos cada dia mais que firmar nela para conseguir vencer essas situações, para conseguir vencer esses inimigos que assolam, que estão aí ao nosso derredor todos os dias. E o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre o pensamento. O que a Bíblia diz sobre a gente pensar no que é bom, né? Em buscar o Senhor. Existem muitos versículos, existem muitas passagens que nos traz. Então, lá em Jeremias 29, 11, Deus fala assim conosco. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o Senhor, o próprio Deus, tem pensamentos de paz sobre nós e não de mal. Se Ele nos criou à imagem e semelhança dEle, se Ele nos fez, se Ele nos gerou, Ele que nos vê, porque Deus Ele conhece os nossos corações, às vezes muito mais do que nós mesmos. Ele sabe de nós muito mais do que nós mesmos. E Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Ele tem bons pensamentos sobre nós. Por que nós vamos tirar isso? Nós vamos abrir mão do que Ele diz a nosso respeito. Nós precisamos vencer isso todos os dias da nossa vida, sabe? Vencer isso. Às vezes, você tem ali uma situação que te coloca um pensamento ruim, um pensamento a seu respeito, que não é bom. E aí você fica ali, ó, todo dia maquinando, aquele pensamento te leva a situações que não são boas. Ei, desperta, porque Deus está dizendo, Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Então vamos ficar com Ele, com o que Ele diz de bom sobre nós. Talvez a gente precise tirar mesmo aquilo que a gente pensa que não é bom, que está manchado, que está ferido, mas colocar o que Deus pensa a nosso respeito. E os pensamentos dele são pensamentos bons, não são maus. Ou se mesmo aquele inimigo, que seja uma pessoa, você precisa conseguir se livrar daquilo, abrir mão daquilo. Você precisa conseguir vencer isso, sabe? Porque é uma batalha, gente, é uma situação diária. Todos os dias você tem que se colocar na posição. Todos os dias você tem que vigiar isso, entendendo esse campo para você vencer. Por que às vezes a nossa vida fica paralisada? Por que às vezes a nossa vida fica engessada? Porque a gente não observa o que de melhor nós temos. A nossa vida é um presente. Aí você fica sempre procrastinando, deixando para depois, pensando assim, não, hoje eu não vou fazer isso, não, mas hoje eu não estou muito bem. Aí você cede aquele pensamento de angústia, de tristeza que está ali puxando a sua energia, que está ali sugando de você. E eu quero chamar a sua atenção para isso nesta manhã. A sua vida é o bem mais precioso, é o maior presente que você tem. Se você começar a deixar os seus desejos para depois, se você começar a deixar os seus sonhos para depois e pegar isso, esse maior presente que você tem, que é a vida, que Deus te deu, Ele soprou em você o Espírito dele de vida.
Ele soprou em você esse fôlego, o Espírito Santo, que veio te trazer a vida. Aí talvez você está ali com a sua alma ferida, machucada, e naturalmente ela vai te afastando dos seus sonhos, dos seus projetos, vai minando a sua esperança, vai sugando a sua energia. E aí você começa, não, hoje não. Hoje eu não vou começar. Hoje eu não vou, hoje eu não dou conta, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou triste. E aí esses pensamentos vão tomando conta de você e crescendo, sabe, em você e te afastando dos sonhos que Deus tem. E aí você fica sentindo, como Davi diz, a sua alma dilacerada, sem sentir que não tem ninguém para te livrar, como se não houvesse ninguém para te livrar. E existe um Deus que quer te tirar das garras desse leão. Existe um Deus que quer te tirar deste lugar e te levar para um lugar novo, para um lugar onde há esperança. Então você precisa começar a pensar nisso. Você precisa começar a trazer isso para perto de você. Essa confiança no Senhor, entendendo que Ele tem o melhor para você. Que esse lugar de angústia, que esse lugar de paralisação, que esse lugar de medo, não é um lugar que Ele deseja que você fique, que você permaneça. Porque os pensamentos dele a seu respeito são bons. Então, nesta manhã eu quero convidar você, homem, mulher que está no propósito, curadas para curar, permaneça, confie, acredite, persevere. Qual é o seu maior inimigo hoje? O que você vai fazer para vencer esse inimigo? Ele é real, ele de fato existe. Você precisa simplesmente tirar o foco dele. Porque também a gente pega, né? A gente já falou disso aqui antes, às vezes a gente tem tanta vaidade, a gente tem tanto apego com os nossos problemas, com as nossas situações, que a gente só olha para eles. Aí você pega e coloca uma viseira assim e só enxerga ele na sua frente. E eu falo com você, respira. Olhe as possibilidades, veja com um olhar mais longe, sabe? Tente enxergar além. Talvez à sua frente você não está vendo saída. Olha para o lado, para a direita, para a sua esquerda. Qual outro caminho que Deus está colocando para você que você pode trilhar? Olha para cima. Olha para cima. Coloque a sua confiança no Senhor. Espera nele. Confia nele. Porque ele é o Deus que faz muito mais do que você pensou, do que você sonhou. Os planos dele são perfeitos para você. Mas às vezes a gente pega os nossos inimigos e coloca aqui, ó. Talvez eles nem são tão grandes assim. Ou se são, para todas as coisas, há possibilidades. Mas você precisa enxergar além. Você precisa olhar para cima. Quando o salmista diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E nós precisamos crer nisso, gente. A Bíblia é para ser aplicada. Nós precisamos ter isso como assim um estilo de vida. Ei, tá difícil, tá pesado, a batalha tá grande, mas o que Deus tem para você? Os pensamentos dele são bons. Então você precisa também se encher do que ele diz a respeito de você. Na minha vida aconteceu que a maior batalha que eu estava travando, o meu maior inimigo naquele dia, naquele tempo, estavam sendo os meus pensamentos. Aí assim foi um start, sabe? Eu falei, meu Deus, como que Deus é bom. Como que ele tira mesmo as escamas dos nossos olhos. Mas para isso você precisa buscar.
Você precisa confiar. Você precisa acreditar. E às vezes sua alma está ferida, que você pensa assim, não, eu não vou dar conta. Não tem jeito, eu estou desanimada, eu não tenho como prosseguir. Ei, Deus está te dando oportunidades. Talvez nessa manhã o recurso que Ele está usando é esse aqui, para poder falar ao seu coração. Talvez o que Ele está te dando é a oportunidade de participar desse projeto Curadas para Curar o Brasil, porque Ele tem um propósito muito além na sua vida. Mas só que se o seu olhar tiver demais no seu problema, se o seu foco estiver demais no seu problema, você não consegue ver as oportunidades que Deus coloca na sua frente. Então, a gente tem aprendido nesses dias sobre a gratidão, né, Iosana? Sobre a importância de cuidar do corpo, sobre a importância de fortalecer o seu espírito, tirando um alimento. Tudo isso que você está fazendo é recurso que Deus deixou para que você se aproxime mais dele, tá? Então, eu quero dizer isso para você nessa manhã. Escolha o melhor do Senhor. Escolha viver além dos seus problemas. Escolha viver além dos seus inimigos. Sabe? Escolha prosseguir. Busque uma nova direção na sua vida. Se agarre a essas situações que Deus está abrindo para você. Seja através de uma live, seja através de um grupo de WhatsApp, seja através de um propósito de oração. São oportunidades que Deus tem te dado de reconhecer a Ele, de buscar a Ele e de ajustar a sua vida, vencendo os seus inimigos. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor, amém? Então, que você possa pegar essa palavra, que você possa aplicar essa palavra na sua vida. E cada um de nós tem as suas situações, elas são pessoais, a minha é diferente da sua. Agora você tem que desejar, enxergar de verdade. Onde é que está o campo da sua batalha, o campo da sua dificuldade? Colocar a sua confiança no Senhor e se posicionar diante disso. Não permita que o seu inimigo, não permite que a sua batalha vença ou seja maior do que você, tá? Não permita isso. Se coloque em posição. Deus te deu o maior presente, que é a vida. E a sua vida, a responsabilidade dela é sua. Você precisa desejar viver o que Deus tem para você. Amém? E aí, quando eu falo de pensamento, eu quero deixar aqui, né, para finalizar, eu não estou conseguindo falar com a Iosana por causa do áudio mudo, eu não sei do tempo nosso aí, como é que tá, amada? Eu quero deixar uma última palavra. Está lá em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se há alguma fama, se é de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensai. Então, o que a gente aprende com isso aqui? Que nós temos que encher a nossa mente, que nós temos que trazer para perto aquilo que é bom, pensar no que é bom, pensar no que é puro, no que é honesto, no que é justo. Então, afasta de você pensamentos que não são bons, pensamentos que não te elevam, pensamentos que não te fazem caminhar, que não te fazem prosseguir. Afasta isso de você. E ao contrário disso, pense no que é bom. Traga para você aquilo que Deus diz ao seu respeito.
que Ele te amou primeiro, que Ele entregou o seu Filho por amor a você, que Ele tem um plano na sua vida, que os pensamentos dele são melhores e muito maiores do que os seus, do que os meus, que o que Ele tem preparado para aqueles que o buscam é muito maior, os sonhos dele são maiores do que os nossos. Então, são esses pensamentos que nós precisamos trazer para perto. São esses pensamentos que nós precisamos querer nos apegar e não o que não é bom, tá? O que traz ansiedade para a sua vida, o que traz problema para a sua vida, o que traz incapacidade para a sua vida. Se afasta desses pensamentos e encha a sua mente. Cuide da sua mente. Cuide da sua mente, para que você consiga pensar naquilo que é bom para a sua vida. Amém? Então, que Deus possa cuidar de você, que Deus possa te levar a pensar no que é positivo nesta manhã. Amém, queridos? Então, você que está nesse propósito, você que entrou nessa live, que você traga para perto de você, que você vença esses inimigos, que no meu caso eram os meus pensamentos, era aquilo que estava trazendo dor para minha vida, era aquilo que estava trazendo angústia para minha vida. Eu não sei o que você tem na sua, mas que o Senhor, nesta manhã, possa limpar, possa purificar e que você pense apenas no que é bom, no que é justo e no que é honesto. Amém? Amém, amada. Que palavra poderosa. Quando você falou que você descobriu que os seus maiores inimigos eram os pensamentos, né? Creio que isso é todas nós. Quando nós descobrimos que realmente nossos maiores inimigos estão na nossa mente, né? Mas é preciso haver uma libertação, né, Dani? Senão nós não vamos avançar, não vamos conseguir sair do lugar. A nossa maior batalha é na mente mesmo. Só que a palavra do Senhor nos deixou lá em Romanos 12:2, para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. O que é amoldar? Amoldar, para quem faz bolo aqui, tem várias formas de bolo, né? Tem ela redonda, tem ela com buraquinho no meio, tem ela retangular, tem ela quadrada. Eu faço o bolo da forma que eu quiser aquele bolo. E o mundo quer fazer com a gente do mesmo jeito. Ele quer nos amoldar ao padrão dele. Mas nós somos únicas. Nós já fomos enviados para essa terra prontas, perfeitas, com o perfil que Deus colocou em nós para vivermos o propósito dele nessa terra. Mas aí o mundo vem querendo nos amoldar. Mas a palavra diz para nós não nos amoldarmos com este mundo, mas transformar a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todas nós queremos alcançar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela não é só boa, e nem é só perfeita, e nem só agradável. Ela é as três coisas: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus é um Deus rico em todos os aspectos. Ele não nos dá somente uma coisa. Ele quer nos dar infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos renovar. Isso significa que é preciso haver um renovo diário, uma luta diária contra a nossa própria mente. Como eu estava conversando com uma senhora essa semana, ela falou para mim, o medo não existe. Não existe medo. Somos nós que criamos o medo. O medo está na nossa mente. E é preciso, às vezes, mesmo nas fases de em alguma fase da vida, um pouco de medo. O medo, ele nos instrui, ele nos faz analisar sobre o trajeto, sobre o caminho, mas ele não pode. Eu falo sim, que nós precisamos ter o medo preventivo. Nós temos o medo é prudência, né? Exatamente. Então, ele não pode nos paralisar. Só uma prevenção mesmo para o que pode acontecer, mas paralisar jamais.
E quantas mulheres e homens aqui o medo tem paralisado. E o inimigo usa isso mesmo contra nós. Porque se tem alguém que quer que nós não vivamos a nossa missão, o nosso propósito aqui nessa terra, é o nosso inimigo, né? E como você disse, muitas vezes o nosso inimigo não é uma pessoa física. E não vai ser nunca, Dani. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra principados que operam nas regiões celestiais. Porque muitas vezes ele está usando uma pessoa mesmo para poder ali, né, tá ali no nosso pé, nos atormentando, mas não é a pessoa, né? Então a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, porque também talvez essa pessoa ela pode estar sendo, ela é uma pessoa doente também, precisando de cura, precisando de encontrar cura para a alma dela, pelas feridas dela. Ela só é aquilo que ela é capaz de ser no momento, porque também a mente dessa pessoa está perturbada, né? Então nós precisamos entender isso, que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos vencer os inimigos da nossa mente. Há uma batalha espiritual na mente, e essa batalha ela é diária, ela é todo um momento. O inimigo quer nos destruir na nossa mente, nos nossos pensamentos. E quando você lê o Jeremias, isso é tão lindo que eu fico pensando, meu Deus, às vezes a gente fica até com vergonha de Deus, né? De tão lindo que Ele é. Um Deus que Ele diz que Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Ele sabe, mas nós não sabemos, Ana. Pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então Deus sabe os pensamentos, Ele está só esperando chegar o momento de que nós também vamos saber os pensamentos que nós teremos a nosso respeito. Quais os pensamentos que nós temos a nosso respeito? Na dúvida, né? É muito melhor ficar com os pensamentos de Deus sobre mim do que os meus próprios pensamentos, porque ao longo da vida, né, a nossa vivência, as nossas experiências, talvez distorçam exatamente a nossa identidade, a nossa forma de pensar, as nossas formas de viver. Então, amados, comece a pensar o que Deus tem a seu respeito. Talvez você nem acredita, mas comece a ficar com o pensamento do Senhor, porque o pensamento dele é bom, o pensamento dele é puro, é muito melhor do que o nosso. Então, comece a impregnar o que ele diz sobre você. Né? Ele te criou para o governo, ele tem para você o melhor dessa terra. Então comece a identificar, que é isso? Quando que eu terei? O que você está pensando? Não? Começa a colocar em você aquilo que Deus diz a respeito de você. Porque Ele é perfeito, Ele é santo, é Ele que sabe sobre nós. Então, assim, a gente está tão fraco às vezes, a gente está tão disperso, que a gente não consegue nem fazer esse elo de ligação. Então, vamos começar. É aquilo que Deus disse. Se Deus falou, se papai falou, né? Assim que a gente fala, se meu pai está falando a meu respeito, quem sou eu para duvidar? Quem sou eu para questionar? Né? Isso. A partir de hoje, passa de Jeremias 29:11, o versículo da sua vida, para você lutar contra os seus pensamentos. Ore mesmo, fala Deus, a tua palavra está dizendo que o Senhor sabe os pensamentos que tem a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Então me ajuda, porque eu não estou conseguindo ter esses pensamentos. Me dá os pensamentos do Senhor a meu respeito. O que o Senhor pensa sobre mim? O que o Senhor sonhou para mim? Para que o Senhor me enviou a essa terra? Passe a revelar a mim quais são os seus pensamentos. Comece a orar assim. E eu creio que o Espírito Santo vai trazer na sua mente esses pensamentos. Diga, Deus, renova minha mente. Me ajude a renovar a minha mente, os meus pensamentos, porque eu não tenho conseguido. Os meus pensamentos são de destruição. Querida, se nós pudéssemos anotar, Dani, durante todo o dia, quais são os pensamentos que nós temos. Quando der no final do dia, nós vamos perceber. 80% são pensamentos de mal. E a palavra do Senhor está dizendo que Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Então, nós precisamos vencer na nossa mente. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que está na nossa mente ainda não existe, né, Dani? E nós gastamos um tempo
grande demais com aquilo que ainda está por vir. Nós ficamos muitas vezes, né? Dizem que nós precisamos gastar 70% no presente, 10% no passado, 30% no futuro. Muitas vezes nós estamos fazendo ao contrário, 70% no passado, porque eu sofri demais, porque eu fui ferida demais, porque os traumas são grandes demais, porque me traíram, porque fizeram aquilo comigo, porque tive uma vida dolorida. E gasto apenas 10% no presente, sendo que eu só tenho o presente. Eu não tenho mais nada para viver. Eu só tenho, na verdade, nem é o presente, eu tenho o agora. É agora, eu falando aqui com você, daqui uns minutos, eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque as nossas vidas estão na mão de Deus. E 20% fica no futuro, como se, talvez até 70% fica no futuro, como se o futuro estivesse no meu controle. Como se eu pudesse prever o que vai acontecer amanhã. Tem um louvor que diz, né? Eu vou descansar porque eu já coloquei o meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem dele. Então nós precisamos planejar sim o futuro. Pensar no futuro, sonhar com o futuro, mas com equilíbrio, que eu só tenho agora. Eu só tenho presente agora. E desfrutar. Hoje, nessa manhã, eu faço uma pergunta para você. Qual é o presente que Deus me deu para mim viver hoje? Qual é a dádiva de hoje? O que Deus me deu? O privilégio, o que é para mim viver hoje? Eu acordei, nós estamos aqui na live, não estamos? Daqui a pouco muitos vão sair para o trabalho. O que você tem aí na sua casa de presente? Seu esposo, seu marido, seu filho, é o pai, a mãe ainda, para você que não casou. Dê um beijo nesse pai, dê um beijo nessa mãe. Dê um beijo nesse filho, diga que você ama. Aprecie esse marido. O que você tem aí na mesa hoje para o café da manhã? Esse é o presente. Esse é o agora. Não, seja agradecido, muitos não têm. Muitos hoje dormiram debaixo de uma ponte, acordaram, não sabem nem o que vão comer hoje. Não tem um teto para morar. Então, o nosso presente é isso que o Senhor nos proporcionou agora, para vivermos hoje, se Ele quiser que nós terminamos esse dia. Esse é o presente. Não deixe os pensamentos atormentarem a sua mente. Não deixe, renovem eles. Renovem. Para cada pensamento ruim, crie um bom. Substitua esse pensamento. Renove, para que nós possamos, não possamos ser amoldadas ao padrão deste mundo. Amém? Nós vamos orar nesta manhã. Nós vamos orar a respeito dos pensamentos. Vamos orar para que o Senhor alcance realmente nossas mentes, para que nós possamos renovar essas mentes da maneira que o Senhor deseja, para pensarmos em tudo que é bom, em tudo que é perfeito, em tudo que é agradável, como a própria palavra diz aí em Filipenses 4:8, que a Dani acabou de ler. Amém? Vamos orar então. Deus, nesta manhã, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Mais uma palavra, Deus, do céu para o nosso coração. Porque o Senhor é um Deus que ama, um Deus que insiste conosco, um Deus que quer curar a nossa alma, que quer tratar as nossas feridas. E o Senhor trouxe essa palavra para nós nesta manhã, através da vida da nossa amada Daniele. E nós cremos que o Senhor quer alcançar essas mulheres nesta manhã. O Senhor quer alcançar as nossas vidas nesta manhã. O Senhor quer testificar nos nossos corações que nós podemos ser renovadas na nossa mente. Nunca houve um tempo, Deus, onde há tanta perturbação nas mentes, Pai. Isso tem causado tantos problemas, Deus, tantas raízes, Pai, tantas doenças, Pai. E nós queremos aqui nesta manhã, Deus, clamar ao Senhor. Nesta manhã, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, a nossa mente, Deus, a mente de cada mulher que está ouvindo e de cada uma que vai ser alcançada. Deus, que batalha essa mulher tem vivido na mente, Pai. Deus, ela não consegue, Deus, pensar em tudo que é bom, em tudo que é perfeito, em tudo que é agradável, como a Tua palavra diz. Essa mulher está viva, Deus, vivendo agora, o presente, mas na mente dela só há pensamento de destruição. Ela não consegue, Pai, ver ela amanhã lá na frente uma vencedora, uma mulher restaurada, uma mulher curada. Deus, quantos pensamentos de morte, de destruição tem alcançado a mente dessa mulher.
Deus, o inimigo tem ganhado a batalha na mente dessa mulher, Senhor, com pensamentos destrutivos. Ela não consegue ver nada de bom, ela não consegue, Deus, ver aquilo que o Senhor tem para ela. E a tua palavra diz que é o Senhor que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de mal, de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E quantas vezes, Deus, nós temos os pensamentos mal a nosso respeito, nós não conseguimos, Deus, dominar os nossos pensamentos, Pai. Quantas fortalezas levantadas, erguidas na nossa mente, Deus. Quantas vezes o inimigo tem instruído a nossa mente para nos destruir, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor nesta manhã, porque é a tua palavra que diz que o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E nós queremos clamar ao Senhor nesta manhã. Cura para os nossos pensamentos, sim, Deus. Derrama sobre a nossa mente nesta manhã, Deus, um renovo, Deus, um despertar, Pai. Que isso não está de acordo com a vontade do Senhor, que esse pensamento não está de acordo com o que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Deus, questionar os nossos pensamentos, Pai, a perguntar para nós mesmas, isso está certo? É isso que o Senhor quer que eu pense? Isso vem do céu para a minha vida? Nos ensina, Pai, a rejeitarmos tudo aquilo que não está de acordo com o Senhor, porque nós sabemos muito bem quem é o Senhor, Pai. Nós conhecemos os pensamentos, nós temos noção dos pensamentos de bem que o Senhor tem para nós. E quantas vezes nós não questionamos que pensamento é esse, que forma de pensar é essa, que forma de agir é essa, mas que nesta manhã, a partir de hoje, o Teu Espírito Santo possa nos instruir, porque Ele sempre está ali, disponível ao nosso favor, mas nós não pedimos ajuda. E que a partir desse dia, nós possamos pedir ajuda ao Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, o que é isso na minha mente? O que está havendo com os meus pensamentos? Isso não vem do Senhor para a minha vida. E que nós possamos, Deus, rejeitar. E que cada uma de nós nessa manhã possamos fazer aquela pergunta desde o início. Quais são os nossos inimigos? Quais são os inimigos da nossa mente? Não são as pessoas. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender isso nessa manhã. Essa pessoa é apenas uma ferramenta do inimigo para nos destruir. Quais são os nossos inimigos? O que tem nos paralisado? O que tem feito com que nós venhamos aí procrastinar a nossa vida? O que tem feito com que nós não saímos do lugar? Qual é o inimigo que tem destruído esse sonho? Qual é o inimigo que tem destruído essa realização, este propósito, este projeto? Qual é o nosso inimigo? Que em nome de Jesus nós possamos, diante da palavra dele, lutar contra esse pensamento nesta manhã. Porque ele diz que tudo que é agradável, tudo que tem bom louvor, tudo aquilo que é perfeito, que é nisso que nós devemos pensar. E nesta manhã, Deus, nós queremos declarar que nós cremos na tua palavra. Nós queremos orar a tua palavra, Pai. Jeremias 29:11, Filipenses 4:8. Mulher, grave isso no seu coração, para que a partir de hoje você possa lutar com a palavra contra os pensamentos que têm destruído a sua mente, destruído os seus pensamentos. Você não consegue ver nada de bom para você. Você não consegue ver você prosperando, você curada, você restaurada. Lute contra isso, em nome de Jesus. Renove a sua mente. Não se amoldem ao padrão de ninguém e nem deste mundo. Você é única, perfeita, e o Senhor te criou para um propósito e um projeto muito maior do que você pode pensar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa renovar a mente dessas mulheres, que o Senhor possa resgatar, Senhor, os pensamentos bons que nós tínhamos a nosso respeito, e que a partir de hoje, que possa ser eles, Pai, que possam fazer parte da nossa mente, dos nossos pensamentos, pensarmos
a respeito de tudo que é bom sobre nós, sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Liberte essas mulheres nesta manhã, Pai. Liberte, Senhor, as fortalezas que foram levantadas nos seus pensamentos, que possam ser destruídos nesta manhã, pela autoridade que há no nome de Jesus. Que Satanás perca nesta manhã, Pai, a batalha na mente dessas mulheres e que essas mulheres sejam vencedoras a partir de hoje, Pai, nos seus pensamentos, nas suas mentes, Pai, que elas sejam renovadas para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada pela vida da Daniela, Senhor. Obrigada por usá-la como um instrumento nessa manhã de despertamento, de virar uma chave, Pai, na nossa mente, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso dia seja limpo, que o nosso dia seja um dia de renovo na nossa mente. Que tudo aquilo que nós não conseguíamos pensar possa ocupar o nosso pensamento hoje. Paz, alegria, bondade, renovo, restauração. Que isso seja o que ocupe o nosso pensamento a partir desse dia, nesta manhã, Senhor. Obrigada, Paizinho. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amada. Amém, Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te prospere. Que o Senhor prospere a sua vida espiritual, profissional, familiar. Que o Senhor te recompense por nos servir nesta manhã. Amém? Pode nos despedir de nós também. Amém. Gente, obrigada. Que Deus verdadeiramente abençoe a sua vida, que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor e que os seus pensamentos sejam bons pensamentos. Amém? Que você traga para a sua vida aquilo que Deus diz a seu respeito, porque os pensamentos dele são bons e nele nós podemos todas as coisas. Amém? Amém. E não se esqueça, hoje é um dia de renovo da nossa mente. Nós não somos mais enganados depois dessa palavra que jogou luz na nossa mente. Nós não temos o direito mais de alimentar os nossos pensamentos com aquilo que é destrutivo. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã às 6 da manhã. Se não for ao vivo, será repostada a live lá no grupo. Fiquem atentas. E mesmo as lives repostadas, não deixem de ouvir e fazer as anotações, porque são palavras poderosas que o Senhor tem direções para nossas vidas. Amém? Tenha um ótimo dia de renovo na mente, em nome de Jesus. Amém.